Boa tarde a todos, tá? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, então, em mais um webinar do PRH 52 da UFSM, tá? Que é o Programa de Formação de Recursos Humanos em Processamento de Petróleo e Biocombustíveis da Universidade Federal de Santa Maria. Em nome do programa, então, eu agradeço a participação de todos os ouvintes nesse segundo webinar, tá? Nós já tivemos um anteriormente e esse agora, então, é o segundo. Eu sou a Aline, então, sou a pesquisadora visitante do programa, aqui da UFSM, e aqui estão presentes também a professora Fernanda, coordenadora do programa, o secretário Marcos, o pós-doc Daniel, e a doutora Marisa Lima Coral, nossa palestrante, então, de hoje, né? De imediato, Marisa, te agradeço a presença, agradeço por ter aceito o convite de estar aqui hoje, né, dividindo o seu conhecimento sobre biomassa, esse tema, né, que tem atualmente enorme relevância no cenário de produção de energia, que utiliza, então, fontes renováveis. A Marisa trabalha na empresa Raízen, que é referência global em bioenergia e é uma das maiores empresas produtoras de etanol do Brasil que utiliza cana-de-açúcar. Bom, acho que a professora Fernanda, né, eu vou passar para a Fernanda antes de fazer uma introdução sobre o currículo profissional da Marisa. A professora Fernanda, então, vai dar umas palavrinhas. Bom, então, boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando, aos nossos alunos, às pessoas de outras instituições, de outros programas. Como a Aline bem introduziu, nós estamos iniciando o nosso segundo webinar e vamos procurar sempre, nesses eventos, trazer profissionais, tanto da academia quanto das indústrias, né, relacionadas a esse setor, para que a gente possa ter uma visão cada vez melhor, né, sobre o setor de petróleo, gás e biocombustíveis, e complementar a formação dos nossos alunos, né, que estão participando do programa. Eu gostaria, assim, de agradecer muito a participação da professora Marisa, aliás, da doutora Marisa, de você ter, né, disponibilizado seu tempo de estar conosco, de ter deixado os seus afazeres, seus compromissos de lado, ou até agora, talvez a sua hora de descanso, né, depois de um dia de trabalho, e de estar esse tempo com a gente aqui, compartilhando conosco a tua experiência, o teu conhecimento, né, de 5 anos já de empresa na Raízen, fora a outra experiência profissional que você tem anterior também, né. Então, muito obrigado, para nós é um grande prazer ter você aqui, é uma honra, né, a gente agradece muito a tua participação e a tua disponibilidade, tá? Era isso, Aline. Então tá, obrigada, Fernanda. Bom, dando então continuidade ao nosso evento, então, eu vou fazer uma breve introdução sobre o histórico profissional da Marisa, né? A Marisa, então, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Alfenas, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Processos Biotecnológicos pela Universidade Federal do Paraná, doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Física Biomolecular da Universidade de São Paulo, com doutorado sanduíche pela Universidade de Warwick, UK, no Centro de Novos Produtos Agrícolas. Atuou como cientista e líder de projeto de pesquisa e desenvolvimento na empresa Novozymes Latin América Limitada, no desenvolvimento de novas enzimas e coquetéis enzimáticos aplicados na hidrólise de biomassa lignocelulósica para a produção de biocombustíveis e químicos renováveis. Foi responsável por o processo de upscale e suporte técnico para a otimização de processos de hidrólise em plantas industriais de etanol de segunda geração, e atualmente ela é a coordenadora de desenvolvimento de segunda geração na empresa Raízen, responsável pela segunda geração,
localizada na unidade Costa, na prospecção de novas tecnologias aplicadas à conversão de biomassa para a produção de biocombustíveis e químicos renováveis. Marisa, novamente, tá, gostaria de agradecer a tua presença aqui, agradecer a tua disponibilidade. Deixa eu só me ver, eu tenho só um recadinho para dar antes, solicitando, então, que posteriormente, quem tiver algum questionamento, possa tá aproveitando, então, de conversar com a Marisa. Esses questionamentos podem ser feitos via chat do canal, tá, do YouTube. E ainda, só para avisar aquelas pessoas que têm interesse de ter certificado como participante, será disponibilizado também nesse chat um formulário para o preenchimento, isso tudo no final, tá? Marisa, então, por favor, fique à vontade, tá? Bom, obrigada, Aline, Daniel, Fernanda, pelo convite. Então, queria realmente agradecer. Esses momentos, para mim, são bem importantes, assim, de resgate mesmo, porque, como a Aline mencionou, então, eu tenho meu histórico aí de academia, né, foi com mestrado, doutorado, então, pesquisa e desenvolvimento sempre foi algo bastante relevante que me atraiu muito, e vir para a indústria, continuar tendo a oportunidade de fazer isso e ver na prática acontecer essas pesquisas, ver na prática isso ser transferido da academia para a indústria é muito prazeroso. Então, ter esses momentos, esses encontros para retomar e estreitar relações, entender o que está acontecendo na academia, é revigorante. Então, eu sou uma defensora aqui dentro da Raizen e tenho tentado manter as nossas colaborações. Eu acho que agrega, do ponto de vista de quem está na academia, de ajudar realmente na formação de recursos qualificados, que posteriormente podem ficar na academia ou vir para a indústria, e para a gente que tá aqui do outro lado é realmente de garantir aí um patamar de inovação que é fundamental para qualquer empresa que quer ser pioneira. Então, fico muito feliz e grata aí pelo convite. Posso compartilhar a apresentação? Então, dando sequência aqui. Bom, eu acho que hoje o meu objetivo aqui, eu trouxe um material para falar um pouquinho sobre a Raizen, só para apresentar, né, e assim, compartilhar o orgulho que a gente tem de fazer parte de uma empresa que vem aí se destacando no setor de energia. A Raizen vem cada vez mais se posicionando no mercado com esse desejo de ser pioneira e de promover uma mudança do ponto de vista de sustentabilidade para o nosso negócio, através daquilo que é mais importante para nós, assim, que são os recursos naturais que estão sobre nossa gestão, né? Então, a biomassa hoje, aquilo que era um problema há alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, hoje é uma fonte de riqueza inesgotável e vem ajudando a Raizen a diversificar o seu portfólio, a contribuir para a geração de produtos com uma menor pegada de carbono, trazendo maior valor agregado aí para toda a cadeia. Então, a ideia aqui é apresentar um pouquinho da companhia, um pouquinho sobre os programas, os projetos, né, com aplicação de biomassa e dando um enfoque sobre a evolução do nosso programa de etanol celulósico. A Raizen realmente se destaca nessa área. Hoje nós somos a única planta em operação, em escala industrial, em regime contínuo, exportando de forma consistente aí esse produto que tem uma pegada de carbono ainda menor que o próprio etanol, né? Então,
é um motivo de bastante satisfação e que nos motiva a trabalhar diariamente aí para garantir o sucesso dessa tecnologia. Bom, aqui um pouquinho sobre a Raizen, então, só contextualizando, a Raizen é uma joint venture entre a Shell e a Cosan, né? Então são dois grupos reconhecidos mundialmente. Aqui no Brasil, a gente tem o grupo Cosan, ele entrou com 50% nessa parceria, agregando a parte do campo, então toda a parte de plantações, as usinas de açúcar e etanol, os nossos parques de cogeração, além de outras postos de combustíveis na época da JV, em 2011, postos da rede ESSO, e a Shell, por outro lado, que hoje está aí e acaba sendo bastante conhecida do público, né? Então, a gente tem toda a rede de distribuição da Shell, as lojas Shell Select, além dos terminais de distribuição. Então, hoje a Raizen, ela está organizada em Raizen Energia e Raizen Downstream Combustíveis, né? Então, a Raizen Energia são as usinas e todo o parque produtivo, então, gerando os produtos etanol, açúcar, fazendo a cogeração de energia através da utilização da biomassa, além do etanol celulósico e do biogás. E a gente tem, então, a Raizen Combustíveis, que é representada aí pela marca Shell, sendo responsável pela parte de distribuição e comercialização de combustíveis. Recentemente, além de todos os postos e rede aqui no Brasil, a gente adquiriu também a Shell Argentina, né? Então, hoje a Raizen, ela tem rede de distribuição em ambos, tanto no Brasil quanto na Argentina. Aqui um pouquinho sobre as nossas áreas de negócio, né? Então, a Raizen hoje, nós nos consideramos uma empresa integrada de energia, integrada porque, como eu disse, a gente vai do campo ao cliente final, né? Ao varejo, através da marca Shell. Então, toda a parte é uma preocupação muito grande da companhia com relação às boas práticas associadas aí ao cultivo da cana-de-açúcar, otimização dos nossos processos para garantir uma indústria eficiente com relação à produção de etanol, açúcar e energia. Nós temos a área de logística, distribuição, a área de varejo, né, associada aos postos, e as lojas de conveniência, além de ter uma mesa de trading responsável pela comercialização de açúcar e etanol. Então, hoje a Raizen produz mais de 2,5 bilhões de litros aí de etanol de primeira geração, mas nós comercializamos um volume muito maior através dessa mesa de trading. E eu acho que um marco importante para a companhia e que está bem em linha com o nosso posicionamento aí frente à mídia, frente à sociedade, é a criação recente da área de renováveis, né? Então, no último ano, a Raizen criou uma vice-presidência dedicada, uma área dedicada de energias renováveis para garantir a sustentabilidade do negócio no longo prazo, investindo e fazendo a prospecção desses novos projetos que podem ampliar o nosso portfólio e gerar aí impacto positivo para a sociedade como um todo. Aqui onde nós estamos presentes, né? Então, como eu falei, a Raizen, com relação ao parque, nós estamos presentes em todo o país, através dos postos e da rede de distribuição Shell. Além disso, nós temos os escritórios de trading, de comercialização na Argentina, Estados Unidos, Singapura, Filipinas, Suíça, e a Shell Argentina, né? Além dos postos, a gente tem a refinaria também na Argentina. Então,
As unidades produtoras, elas estão concentradas principalmente aqui no estado de São Paulo. Nós temos unidades no Mato Grosso do Sul, em Goiás e em Minas. A Raízen hoje, ela é a quarta maior empresa privada do país. Então, hoje nós contamos com quase cerca de 30 mil funcionários, temos mais de 70 mil terminais de distribuição de combustíveis, e eu queria chamar a atenção para a quantidade de terras sob nossa gestão. Então, a Raízen hoje, ela é responsável pelas boas práticas em mais de 860 mil hectares aí de área agrícola cultivada, que gerando mais de 60 mil toneladas de cana-de-açúcar por safra, que é processada nas nossas unidades de primeira geração, de etanol, de açúcar e álcool. Então, hoje nós temos 26 unidades produtoras, mais a planta de etanol de segunda geração, e a planta de biogás, a refinaria na Argentina. Temos mais de 1.000 lojas Shell Select, mais de 7.300 postos e clientes em todo o país. Aqui, só para deixar explícito, né, as nossas unidades produtoras de açúcar e etanol realmente são concentradas aqui no estado de São Paulo, uma no Mato Grosso, que é na região de Carapó, e outra em Goiás, Jataí, e aqui na divisa com Minas a gente tem a Junqueira. A Raízen, ela está organizada em clusters, então isso daqui é extremamente importante e estratégico do ponto de vista, quando a gente fala de utilização da biomassa, ter unidades organizadas dessa forma nos garante flexibilidade do ponto de vista de transferências de matéria-prima entre uma unidade e outra, para viabilizar a aplicação, seja para cogeração, seja aqui está a usina de etanol celulósico. Então, a gente tem essa logística interna, né, de transferência de biomassa para viabilizar os diferentes projetos. Aqui, alguns números, né, com relação à Raízen, aí a gente tem um EBITDA anual aí em torno de 7 bilhões, e nós somos a maior empresa produtora de etanol no Brasil, a maior produtora mundial de açúcar, sendo exportadora aí em grande volume da demanda, atendendo grande volume da demanda de mercado, e ao trabalhar do campo ao cliente final, a gente garante aí toda a integração da cadeia produtiva, né, trazendo mais eficiência e otimização aí para os nossos processos. Aqui é um pouco sobre como a Raízen vem se posicionando, né? Então, realmente é uma empresa integrada de energia, e a gente tem trabalhado para se manter como uma empresa pioneira, como eu falei, garantindo a eficiência em cada uma das nossas áreas de atuação, né? Ampliando o nosso espaço no mercado através da nossa mesa de trading, aumentando o nosso conhecimento com relação à parte agrícola, o manejo para aumentar a produtividade dos nossos canaviais, investindo em excelência operacional para garantir os menores custos de produção, uma maior sustentabilidade na nossa indústria, além do próprio desenvolvimento de tecnologia, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. A Raízen vem investindo cada vez mais em tecnologia no campo, na indústria, e fazendo a prospecção junto a universidades, a empresas parceiras, startups, através do nosso hub de inovação e diferentes chamadas específicas para aqueles problemas que a gente enfrenta no dia a dia em cada uma das nossas áreas de processo.
caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas áreas, seja a parte agrícola, a parte de logística, conhecer mais sobre a atuação do mercado de varejo da Shell, fiquem à vontade para acessar o site da Raízen. Hoje eu vou dar um foco aqui realmente na parte de energias renováveis, né? Quais são os projetos que estão alavancando o crescimento da companhia no curto, médio prazo, associados a essa área que a gente considera estratégica. Aqui, então, esse posicionamento da Raízen com relação a investir, estruturar um time interno, estruturar um posicionamento frente ao mercado, assumindo compromissos de ESG, é extremamente relevante e é a demonstração clara de que nós realmente queremos ser pioneiros aí nos próximos anos e que a gente tem a demanda, ela é urgente, né? Então, os problemas climáticos, toda a questão de escassez de combustíveis fósseis, a necessidade de assumir compromissos frente à população mundial, né? A gente aqui no Brasil, acho que o Brasil é um país de referência com relação à utilização de energias renováveis. A gente está muito à frente de qualquer outro país no mundo. O etanol, ele ele tem um papel importante nesse pioneirismo, né, considerando o nosso investimento nessa área desde a década de 70. Então, realmente, hoje, a gente vem através desses projetos e assumindo esses compromissos, se posicionando para realmente garantir essa transição energética, né? Então, nós acreditamos que utilizando nossos recursos da melhor forma possível, utilizando a biomassa e os demais resíduos da nossa cadeia produtiva, a gente consiga contribuir para a substituição dos combustíveis fósseis, alavancando realmente a nossa matriz energética, aumentando aí a parcela de contribuição dos combustíveis renováveis. E a cana, aqui só, por que a cana-de-açúcar, por que a indústria sucroalcooleira tem um papel fundamental, né, em tudo isso? A nossa matéria-prima, partindo ali da cana, a gente tem uma alta produtividade agrícola, então, ao cultivar a cana-de-açúcar, a gente contribui para a captura de carbono durante o crescimento dessa cultura. Ao trazer essa cana para a indústria e processá-la, a gente extrai o caldo de cana e ainda temos como resíduo aí cerca de 30% do seu peso em fibra, em bagaço, que é rico também em açúcares, na sua composição aí, a celulose, hemicelulose, que podem, através de diferentes processos químicos, ser convertidos aí para a geração de outros produtos de maior valor agregado, né? Então, a cultura da cana-de-açúcar, ela, além da alta produtividade, a gente tem algumas vantagens, que ela pode ser colhida e reproduzir entre 5 e 7 vezes, então a gente corta a cana, no ano seguinte ela cresce a partir daquele primeiro corte, e dependendo de algumas variedades, a gente consegue maiores produtividades ano após ano, dependendo, claro, de um manejo sustentável, da utilização correta de insumos para favorecer o crescimento dessa cultura. Então, além, além disso, além da própria cana em si, que vem para a indústria e é processada, a gente ainda consegue gerar uma matéria-prima adicional, né, biomassa adicional no campo,
cerca de 14 toneladas por hectare de palha, que é produzida em média. Essa palha, ela pode ser recolhida e direcionada para a indústria, também para diferentes aplicações, claro que fazendo o manejo adequado, né, porque é importante também a manutenção de parte dessa palha no campo, para garantir a cobertura de solo, para garantir os nutrientes aí necessários para o crescimento da cana no ano seguinte, né? Então, tem toda uma especificação, uma limitação técnica com relação a cada tipo de solo e quanto dessa palha a gente pode trazer para a indústria. Então, ambos, a palha e o bagaço de cana, podem ser fontes adicionais aí de açúcar para a produção de etanol. Então, nós já temos a produção do etanol de primeira geração. Adicionalmente, ao processar essa biomassa, a gente tem aí a produção do etanol de segunda geração. Outra vantagem com relação à cana, além dessa alta produtividade e da reprodução aí anual, o período de crescimento, né? Então, aí de 12 a 18 meses para atingir a maturidade após cada corte. E hoje, esse bagaço de cana, ou o próprio etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, ele já é matéria-prima para a produção aí de diferentes bioplásticos e diferentes biomateriais. Aqui, especificamente sobre o bagaço, ou sobre, iniciando aí a nossa discussão sobre biomassa, dentro da Raízen, nós temos alguns projetos principais, né? Entre eles, considerando a utilização de cada uma dessas matérias-primas, né? Então, tem a geração do bagaço, após o processo de extração e moagem, que nós podemos direcionar hoje para a produção de etanol celulósico, para a produção de pellets, ou para a cogeração de energia, queimando esse bagaço nas caldeiras. O E2G, além do etanol, da produção de etanol, nós geramos como subproduto a lignina presente nessa matéria-prima, e essa lignina, ela pode ser aplicada também para a produção de pellets, para a produção de resinas, outros químicos, ou também voltar para as caldeiras para a produção de energia, né, já que ela tem um alto poder calorífico. Então, hoje, nós utilizamos a lignina para queima nas caldeiras. Entretanto, acho que, considerando produtos de maior valor agregado, a gente tem um alto potencial aí para a indústria química, porém, ainda tem todos os desafios, tanto de desenvolvimento de tecnologias, de escalonamento dessas tecnologias, quanto do próprio desenvolvimento de mercado. Outra aplicação para o bagaço, a Raízen também tem a planta de pellets, então, que na verdade é a compactação aí desse bagaço para a utilização como fonte de energia e como combustível em caldeiras. E, por fim, a cogeração de energia, né, queimar nas caldeiras, que hoje já é um mercado tradicional. Hoje, isso representa uma fatia significativa da energia exportada, proveniente de matérias renováveis no país. Aqui, com relação à palha, né, então também é possível utilizar para geração de energia, quanto para fabricação de pellets, e além disso, considerando outros resíduos aí do processo de processamento dessa cana-de-açúcar, durante o nosso processo de destilação, a gente gera vinhaça, durante o nosso processo de moagem e tratamento de caldo, antes da fabricação de açúcar, a gente gera torta de filtro no processo de clarificação. Então, ambos esses resíduos, vinhaça e torta de filtro,
podem ser processados aí através de processos de biodigestão para geração de biogás, que pode ser convertido aí também em energia ou utilizado como combustível através da purificação, aí gerando biometano. Aqui só um pouco mais de detalhes, então, sobre cada um desses projetos, né, associado à utilização da biomassa dentro do portfólio da Raízen, né. Então, hoje nós temos a planta de etanol de segunda geração, que foi construída na cidade de Piracicaba. Esse projeto, ele foi finalizada a primeira fase de construção em 2014, onde a gente conseguia processar parte dos açúcares provenientes do bagaço, e a construção completa finalizou em maio de 2016. Desde então, a gente vem rampando aí a tecnologia, fazendo o desenvolvimento para chegar na capacidade de projeto aí, da planta, que é em torno de 42 milhões de litros. A grande vantagem dessa tecnologia é aumentar o volume de produção de etanol com a mesma área plantada, ou seja, a gente tem o potencial de aumentar em até 50% a produção de etanol com a mesma área, utilizando esse resíduo que já está presente na indústria. Aqui, com relação à produção de pellets, né, a partir de biomassa, então, a biomassa ela é seca, a gente baixa até baixos teores de umidade, em torno de 10%, e passa por um processo de compressão. Então, reduzindo aí, aumentando a densidade dessa biomassa, a gente produz um combustível aí com alto poder calorífico, e que tem aí um mercado promissor, principalmente considerando o mercado internacional, né, para substituição de carvão, principalmente, Europa, Japão, mercado asiático. A cogeração de energia, a Raízen hoje, todas as nossas 26 unidades são autossuficientes com relação à produção de energia. Então, parte do bagaço produzido é queimado nas nossas caldeiras para produzir energia que mantém a operação dessas usinas. E 13 delas têm capacidade de exportação de energia. Então, além de produzir aquilo que é necessário para a nossa operação, nós vendemos no grid aí, com uma capacidade instalada de mais de 1 gigawatt-hora por ano. Aqui, com relação à nossa planta de biogás, como eu falei, então, ela utiliza hoje como matéria-prima a vinhaça e a torta de filtro. Então, a vinhaça, ela tradicionalmente é aplicada no campo hoje como fertilizante, garantindo aí a redução do consumo de insumos para garantir o crescimento da planta, da cana-de-açúcar. Entretanto, a gente, com a evolução e com o aumento da aplicação, da taxa de aplicação em algumas áreas, e com a restrição, o aumento da restrição de órgãos ambientais, a vinhaça em muitos locais passa a ser um problema quando a gente atinge os limites de saturação do solo com relação a alguns dos seus componentes. Então, hoje, esse processo de utilização da vinhaça através da biodigestão permite que mais de 90% da carga orgânica presente na vinhaça seja utilizada para a produção de biogás, e o resíduo, o efluente, ainda rico em sais, que resulta, né, após o processo de biodigestão, ainda é aplicado, ainda é direcionado para o campo. Então, a gente consegue garantir, extrair essa energia adicional, ainda mantendo o papel da vinhaça no campo como fertilizante, reduzindo a demanda adicional de químicos. A Raízen inaugurou em 2020 a planta de biogás, com capacidade
de produção de 138 mil megawatt-hora por ano, que está localizada ali junto à nossa planta Bonfim, usina de primeira geração, em parceria com a Geoenergética e a Cebigás, são fornecedores de tecnologia. A planta está localizada, então, ali na região de Guariba, e toda a energia produzida é comercializada aí no grid. Entrando um pouquinho sobre o histórico do etanol celulósico, então, por que essa tecnologia ela é tão importante? Porque a Raízen acredita, né, no etanol celulósico. Então, a gente tem aí uma demanda crescente com relação à energia em função do crescimento da população mundial. A gente tem ao investir nessas tecnologias alternativas, a gente reduz a nossa dependência externa com relação à volatilidade do suprimento de petróleo, além de garantir o cumprimento das nossas metas, né, contribuir para que a gente entregue combustíveis com uma menor pegada de carbono, além de impulsionar a economia local, ou seja, ao agregar novos processos nessa indústria, nessa cadeia. A indústria sucroenergética já tem uma contribuição local muito grande com relação à absorção de mão de obras, com relação à geração de valor, e trazer novos processos aumenta ainda mais esse impacto positivo que a gente já traz nas diferentes localidades onde a gente atua. Sobre a planta localizada na usina Costa Pinto, então ela foi inaugurada em 2014, a capacidade de projeto é de 42 milhões de litros. Hoje nós utilizamos principalmente o bagaço, na verdade é um blend de bagaço e palha, mas maximizando aí a porcentagem de bagaço para a produção desse etanol celulósico. Considerando uma produtividade de cana-de-açúcar média, em torno de 85 toneladas por hectare, a gente consegue extrair, se todo o açúcar extraído dessa cana-de-açúcar fosse direcionado para a produção de etanol, a gente teria uma geração de cerca de 7 a 8 metros cúbicos por hectare. Metros cúbicos de etanol por hectare. Porém, a maior parte das nossas usinas no Brasil, elas produzem açúcar e etanol. Então, num primeiro momento, essa cana-de-açúcar é processada, ela passa pelo processo de concentração desse caldo de cana, de extração, cristalização e purificação desse açúcar. A gente tem um melaço residual, que aí sim é direcionado para os processos de fermentação. Então, desses 7 a 8 metros cúbicos por hectare, que seria o potencial máximo de geração de etanol, a gente acaba direcionando cerca de 50% para a produção de açúcar e 50% para a produção de etanol, chegando aí entre 3,5 e 4 metros cúbicos por hectare. E considerando aquela sobra adicional de palha no campo e de bagaço, a gente conseguiria gerar aí mais cerca de 2 metros cúbicos por hectare. Então, chegando aí nesse número de cerca de 50% de aumento de produção pela mesma área plantada. Ao utilizar esses resíduos, tanto o bagaço quanto a palha, a gente tem uma redução significativa da pegada de carbono, né, desse produto final. Ou seja, hoje, quando frente aí aos diferentes órgãos de certificação, a gente tem como referência a gasolina, tem ali em torno de 90 gramas de CO2 por milijoule de energia, considerando o processo produtivo da gasolina como um todo.
Quando a gente vai para o etanol de segunda geração, seria algo em torno de 50, numa média. Algumas usinas mais otimizadas chegam ao patamar de 40, e no caso do etanol de segunda geração, a gente consegue ainda reduzir cerca de 35% frente ao etanol de primeira geração. Então, a gente realmente é um produto mais limpo, justamente por utilizar um resíduo, né? Então, a gente não tem o impacto da pegada agrícola, que representa aí grande parte da contribuição da pegada de carbono do etanol de primeira geração, ao utilizar os insumos no campo, a própria emissão com relação ao transporte dessa cana-de-açúcar. São vários pontos positivos ao utilizar um resíduo que já está presente na usina. Então, essa planta, ela está localizada em Piracicaba, foi finalizada a construção em 2014, com o financiamento aí também junto pelo BNDES. Aqui é uma foto da planta, então é uma planta bastante compacta quando a gente compara com usinas aí de etanol tradicional. Ela está colocada a usina Costa Pinto, que está aqui na parte superior aqui da foto. Aqui a gente tem um módulo, então, realmente dedicado à conversão dos açúcares da biomassa até o processo de fermentação. Após o processo de fermentação, a gente tem aí uma planta integrada, né? Então, realmente otimizando a interface junto à usina do etanol de primeira geração. Então, a gente tem algumas operações unitárias comuns. A usina, ela já tem o parque de cogeração de energia, então ela fornece vapor e energia para a planta de etanol celulósico. Após o nosso processo de fermentação, que demanda uma fermentação dedicada, a gente manda o vinho dessa fermentação para a planta de 1G, passando pelo processo de destilação. Então, existem possibilidades bastante relevantes de sinergia ao colocar uma planta de etanol celulósico junto à planta de primeira geração, além de toda a facilidade com relação à logística associada à biomassa. Então, aqui, só dando uma ideia de eficiência desse processo, ao direcionar um bagaço de cana para o processo de conversão, a gente tem ali em uma tonelada, cerca de 35% de celulose, 20% de hemicelulose, em torno de 26% de lignina e outros compostos aí, em menor porcentagem. Considerando o objetivo inicial de produzir etanol, os componentes que nos interessam realmente são os açúcares, né? Então, celulose, a hemicelulose, e a partir de 1 tonelada de cana, então, a gente pode produzir cerca de 260 litros de etanol celulósico. Além disso, a gente tem a lignina, então, a lignina, ela passa de forma sem sofrer muitas modificações pelo nosso processo, saindo como um resíduo final ali cerca de 34%, considerando aqueles açúcares, aquela residual de celulose e de hemicelulose que não foram convertidos integralmente. Aqui, só um fluxograma macro sobre o processo de conversão, né, da biomassa utilizado, desenvolvida pela Raízen. Então, nós temos aí a biomassa, matéria-prima rica, como eu falei, em celulose, hemicelulose e lignina. Essa biomassa, ela está estruturada justamente... É o que a natureza busca, né? Então, quando a gente tem a cana-de-açúcar no campo, essa planta, ela está preparada para ser resistente aos ataques que ela possa vir a sofrer, seja de insetos, intempéries. Então, é uma estrutura
bastante robusta, né, formada aí por esses 3 componentes. E para garantir a conversão desses açúcares em açúcares que sejam fermentescíveis, a gente demanda, então, a aplicação de um processo de pré-tratamento, justamente para desestruturar essa matéria-prima. Então, aqui, a Raízen utiliza hoje um processo de explosão a vapor catalisado com ácido sulfúrico diluído. E durante esse tratamento, então, nós temos a solubilização da hemicelulose. Então, por ocorrer num pH ácido, praticamente toda essa hemicelulose é convertida, e principalmente em xilose, que vai para a corrente líquida, e a gente tem uma polpa rica em celulose e lignina. Após esse processo de pré-tratamento, então, a gente tem a separação dessas correntes, e essa polpa rica em celulose, após esse processo de explosão, então, as fibras, apesar de não serem totalmente desconstruídas, elas já estão acessíveis para as enzimas, que vão atuar numa etapa posterior do processo para fazer a quebra dessa celulose, também em açúcar fermentescível, ali produzindo a glicose. Então, após o pré-tratamento, a gente tem a separação das correntes, os açúcares C5, né, principalmente a xilose, ela passa por um processo de concentração e a gente direciona para um processo de fermentação. Diferente do que acontece nos processos tradicionais de primeira geração, então aqui a gente precisa de micro-organismos geneticamente modificados, de uma levedura, na verdade, a própria Saccharomyces, entretanto, com a modificação genética que permite a conversão da xilose também para a produção de etanol. Por outro lado, a gente tem a polpa, né, rica em celulose e lignina, que passa, então, por esse processo de hidrólise enzimática. Então, a gente faz a aplicação de enzimas, essas enzimas convertem essa celulose em glicose, gerando aí um resíduo sólido, que é a lignina e os açúcares que não foram convertidos. Após um processo de separação sólido-líquido, então, a gente tem uma corrente rica em glicose, um caldo rico em glicose, que também é enviado para o processo de fermentação, que pode acontecer juntamente com a fermentação de C5, ou ser direcionado para a fermentação na planta de 1G. E, por fim, o vinho produzido após esse processo fermentativo, ele passa aí pelo processo de destilação, e ao final a gente tem aí o etanol de primeira, etanol de segunda geração, que são exatamente a mesma molécula. A gente não tem nenhuma diferença em performance, a única diferença é realmente associada à matéria-prima de origem, né? Então, o etanol de primeira geração sendo produzido a partir do caldo de cana, e o etanol de segunda geração a partir dos açúcares provenientes do bagaço e da palha. Aqui um pouquinho sobre a nossa curva de aprendizado. Então, o startup da planta aconteceu em final de outubro de 2014. Entretanto, a gente só tinha construído essa primeira fase associada à conversão dos açúcares da celulose, então seria processamento de biomassa, pré-tratamento, a separação C5C6, hidrólise, separação de lignina e a fermentação dos açúcares C6. Naquele momento, a gente ainda não tinha leveduras prontas e que atendessem a performance para fermentar os açúcares provenientes da hemicelulose, né, a xilose. Então, a segunda fase do projeto foi justamente a fermentação de C5, que aconteceu um ano depois, sendo comissionada em maio de 2016. Então, no primeiro ano safra, a produção da planta foi em torno de 1,3 milhões de litros, em função da utilização parcial dos açúcares, em função dos desafios tecnológicos associados principalmente à manutenção dos equipamentos, né, essa matéria-prima, o bagaço,
ele vem com alto teor de cinzas de impureza mineral e as condições de pré-tratamento, elas são condições relativamente severas, de alta temperatura, baixo pH, alta pressão e velocidade altera a explosão, então o desgaste, a abrasão dos equipamentos é muito elevado em função dessa impureza mineral. E, então, a gente realmente teve aí a curva de aprendizado saltando de 1,3 para 6,8 milhões de litros ao iniciar a fermentação de C5, fazer a otimização dos diferentes bioprocessos, né, o processo de hidrólise enzimática, a própria fermentação com a levedura geneticamente modificada, além dos avanços associados ao tempo de operação da planta, né, as estratégias de manutenção, desenvolvimento de materiais, de ligas mais resistentes, para garantir uma maior vida útil dos equipamentos críticos. Na safra 17-18, então, a gente teve uma produção de 12,1 milhões de litros, na safra 18-19, 16,5, e aqui, a partir da safra 17-18, então a gente já tinha os bioprocessos aí de forma bastante estável, em linha com o business case do projeto, ou seja, a hidrólise enzimática performando de acordo com os rendimentos esperados, era um desafio, entender se as enzimas desenvolvidas em laboratório iriam performar da mesma forma na escala industrial, a fermentação da mesma forma, entender se a levedura iria aguentar os estresses no processo industrial, associados à variabilidade de controles, ter a robustez necessária para a escala industrial. Então, foi um ano realmente de otimização de bioprocessos 2017 e 2018. Em 2018, o desafio passou a ser a logística de biomassa, uma vez que a gente aumenta o throughput, a capacidade de processamento da planta, a logística vai ficando mais complexa. Além de ficar mais complexa, para quem conhece as usinas de açúcar e etanol, já passaram próximo, o bagaço e a biomassa residual, ela fica estocada em pilhas completamente expostas à chuva, ao sol. Então, toda essa questão de variabilidade da matéria-prima ao longo da safra foi um aprendizado de que, em função dos impactos realmente que essa variabilidade pode causar no nosso processo ao longo da safra, ou seja, no início da safra, a gente tem uma biomassa mais fresca sendo processada, durante os picos de moagem, a gente está processando matéria-prima direto da usina, recém-processada, sem degradação, com uma menor quantidade de cinzas, de impureza mineral, então, normalmente associada ao período de seca. A partir do momento que a gente entra nos períodos chuvosos, considerando a colheita mecanizada, a gente tem uma maior quantidade de impureza de solo mesmo, areia, vindo para a usina e, consequentemente, ficando aderida aí nessa biomassa, então, impactando em manutenção da planta, impactando nas eficiências de processo. E, ao final da safra, o desafio realmente, a planta de etanol celulósico, ela foi projetada para uma operação de 300 a 330 dias por ano, enquanto as usinas de etanol de primeira geração operam em torno de 8 meses. Então, estocar a matéria-prima para essa operação de entre-safra também é um desafio, então a gente tende a trabalhar por um período significativo do ano com uma matéria-prima que foi estocada e que sofreu um processo de degradação. Durante esses anos aí a gente continuou foi um trabalho contínuo
de desenvolvimento de ligas metálicas para aumentar a confiabilidade dos equipamentos, e isso vem alavancando aí a nossa curva de produção. Então, em 2018, 19, 16,5 milhões de litros, com a otimização de processo e maior estabilidade, a gente fechou a safra 19-20 com 20,5 milhões, e agora a safra que se encerrou em março, com 24 milhões de litros. Aí, considerando os desenhos, né, as premissas de projeto para a planta, de produção diária de cerca de 140 metros cúbicos dia, foram vários recordes de produção mensal, produção diária sendo atingidos aí ao longo dessa última safra, ainda com o desafio de aumentar o tempo de operação, ou seja, o uptime da planta, porém com um processo estável, eficiente, otimizado com relação aos seus rendimentos por área. Então, diante dessa evolução e desse ramp-up consistente, a tecnologia da Raízen hoje é uma tecnologia madura, que está pronta para expansão, para processos de licenciamento, e vem aí como uma tecnologia estratégica para a companhia, para viabilizar o nosso crescimento ao longo dos próximos anos, né? Então, quem tem acompanhado aí na mídia as notícias recentes sobre a Raízen, então tem cerca de 70% do nosso crescimento para os próximos anos vai ser alavancado através de tecnologias da área de renováveis, principalmente o E2G e biogás. Considerando desafios que a gente ainda tem para o processo, seria realmente o desenvolvimento de novas aplicações aí para a lignina e mesmo para os açúcares. Hoje a gente produz etanol porque nós sabemos como produzir, nós sabemos como comercializar esse etanol, mas existem aí desenvolvimentos tanto na academia quanto em diferentes empresas de biotecnologia para a produção de outros químicos e outras rotas, né, utilizando aí xilose, utilizando os açúcares provenientes da biomassa. Então, acho que é realmente uma questão de tempo para que a gente consiga fazer o escalonamento e trazer para uma realidade industrial esses novos processos que garantem maior valor agregado para a cadeia como um todo. Hoje, a Raízen já produziu e exportou mais de 85 milhões de litros de etanol celulósico, e hoje o nosso principal mercado ele é Estados Unidos e Europa, em função ainda da precificação desse produto lá fora, em função da pegada de carbono, ou seja, é um produto diferenciado. Por apresentar uma menor pegada de carbono, nós conseguimos um prêmio sobre o preço padrão do etanol de primeira geração. Então, esses são os mercados mais atrativos aí para o nosso produto atualmente. E só mencionando também, eu acho que não dá para deixar de valorizar as iniciativas nacionais com relação ao RenovaBio, que vem aí com certeza agregar e aumentar os incentivos ao setor para continuar investindo em combustíveis mais limpos, aumentando aí a utilização e a contribuição na nossa matriz energética nacional, né, para que esses produtos acabem ficando aqui no país. Aqui, só com relação às diferentes abordagens da Raízen, como que a gente vem se posicionando, então, não só do ponto de vista de práticas, melhores práticas dentro do nosso processo, a gente vem buscando aí, junto aos diferentes órgãos reconhecidos mundialmente, os processos de certificação, né, para garantir realmente que nós temos as melhores práticas. Então, para todas as nossas usinas, elas são certificadas com relação
ao Bom Sucro. 22 das nossas usinas são certificadas com relação ao Bom Sucro. Temos certificação de SCC, que é APA, para exportação para os Estados Unidos e Comunidade Europeia. Além disso, para o etanol celulósico, um dos padrões extremamente importantes é a Califórnia, onde a gente consegue hoje um dos maiores prêmios. Então, a gente tem nos Estados Unidos a certificação do EPA, além dessa certificação, ao exportar para a Califórnia, ao certificar no LCFS, a gente consegue ainda prêmios adicionais nesse estado, né? Então, são todas alavancas importantes para viabilizar essa indústria que ainda está em desenvolvimento, né? Vem se consolidando, então tem todos os desafios ainda de otimização de processos, de redução de custos de produção e de realmente de se estabelecer no mercado. Aqui só um exemplo de aplicação recente, que saiu aí na mídia, a parceria entre o Boticário e a Raízen como uma das potenciais aplicações na indústria de cosméticos para esse produto. Realmente as indústrias elas estão buscando construir processos e disponibilizar para a sociedade produtos que tenham uma maior rastreabilidade, produtos que gerem um menor impacto ambiental. Então, hoje, o etanol de segunda geração, nós fizemos um primeiro teste e uma primeira linha de cosméticos no ano passado, foi a Nativa Spa, e nesse ano o Grupo Boticário vai utilizar o etanol de segunda geração em toda a sua cadeia produtiva, né? Não só nessas linhas específicas que foram testadas no último ano, mas como matéria-prima para toda a linha de perfumaria. Falando um pouquinho sobre os diferentes projetos de inovação que a Raízen vem fomentando, então, a fim de fazer a prospecção, de estabelecer parcerias ganha-ganha, garantir a inovação no nosso setor, a Raízen investiu na criação aí do Pulse, que é o nosso hub de inovação, e desde a sua criação a gente já alavancou mais de 30 startups com mais de 21 projetos testados, aí, mais de 50 pilotos implementados nas nossas operações, do campo ao cliente final, né? Então, a gente tem projetos associados ao monitoramento de canaviais, a gente tem projetos que buscam maior produtividade no campo, tem projetos associados à segurança de transporte, nos nossos transportes, projetos na indústria para medição das nossas matérias-primas. São, à medida que a gente encontra um gargalo no nosso processo, são abertas as chamadas e são passíveis de aplicação, tanto universidades, startups, empresas parceiras, e todas têm oportunidade de ser incubadas e ter o projeto desenvolvido aí através de uma parceria via Pulse. Com relação, aproveitando, já que o público, eu estou aqui hoje falando para o público vinculado à academia, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, a Raízen hoje ela foi reconhecida como a 7ª empresa aí no top do LinkedIn, com relação a desejos de trabalho, e a gente vem investindo aí em diferentes programas para atração e prospecção de talentos, né? Então, temos programas de estágios que acontecem 2 vezes no ano, então tem entradas no início do ano e entradas no meio do ano. A gente teve o cronograma um pouco alterado em função do Covid, mas acabou de se encerrar no último dia 7 as inscrições para o programa de estágio de trainee,
de estágio que entra em julho, se não me engano. Além disso, a gente tem os programas de jovem aprendiz, de trainee, estágios de verão. Então, aqui está o site da Raizen para aqueles que se interessarem. Fiquem à vontade de entrar e a gente torce para que mais talentos venham fazer parte aí do nosso time, com bastante energia. A Raizen é uma empresa bastante dinâmica e a gente tem aí, assim, projetado um crescimento bastante significativo, considerando principalmente essa área de renováveis nos próximos anos aí. Então, só uma pincelada aí, só para compartilhar com vocês um pouquinho das expectativas para os próximos anos. E aqui está o meu contato, então fiquem à vontade para me acionar, caso tenha alguma dúvida. Obrigada, Marisa, parabéns pela excelente apresentação. Eu acho que foi muito importante, né, trazer essa visão da empresa Raizen para os nossos alunos, nossos colaboradores, né, e você conseguiu fazer isso da melhor forma possível, né, apresentando a empresa e mostrando todas as possibilidades de produção de energia, utilizando as fontes renováveis e principalmente a biomassa, né, que é o maior interesse nos últimos tempos, pelo que a gente viu. Eu não sei se nós temos, eu estou atualizando aqui o meu canal, não consegui ver aqui as perguntas ainda, eu não sei se a Fernanda, o Daniel tem alguma colocação nesse primeiro momento. Bom, eu vou aproveitar então, enquanto você vai vendo aí, Aline. Queria parabenizar a Marisa, né, pela apresentação, por nos mostrar um pouco melhor esse universo de como é que está hoje essa questão da energia renovável, né, que a gente vê muitos trabalhos, assim, na academia, né, mas industrialmente ainda a aplicação um pouco tímida, né, como tu mostrou mesmo, né, a Raizen é a única que está industrialmente produzindo etanol de segunda geração, né, e é uma tendência, sem dúvida, né, para que a gente tenha mais essa fonte de energia, né, renovável. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para te perguntar, porque ficou bem claro, assim, para mim, que hoje vocês trabalham basicamente com a cana-de-açúcar, né, e aquele processo de etanol de primeira geração, que é obtido a partir do caldo da cana, aquele processo tradicional, que a gente já conhece, né, mais antigo. E agora, com a biomassa, vocês estão, então, fazendo um processo de hidrólise da celulose e da hemicelulose para a produção de açúcar, né, o açúcar fermento, e aí para chegar no etanol de segunda geração. E a minha pergunta é, assim, outras biomassas, né, se vocês têm, assim, a visão, né, porque você está trabalhando, né, nessa parte do desenvolvimento desses processos, né, e acompanhou muito bem já a cana-de-açúcar, que é, acho que é a primeira biomassa que se imagina, porque é a que a gente já usava, né, na primeira geração, mas você acha que outras biomassas teriam potencial para esse processo de produzir, pelo menos, açúcares, talvez, né, resíduos de outras biomassas, né, como é que vocês, da empresa, estão enxergando isso, né, para uma expansão de usar outros resíduos de outras biomassas para produzir açúcar e talvez aí fermentar, também fazer o etanol de segunda geração. Tu acha que existe potencial para isso? A empresa enxerga isso com bons olhos? Como é que vocês enxergam isso? Eu não tenho dúvidas de que existe potencial para isso. Se a gente olha o cenário brasileiro, o Brasil sendo um país agrícola, né, a gente tem aí uma contribuição muito grande aí na nossa economia de diferentes culturas, né, agrícolas, e cada uma delas gerando diferentes resíduos, né, então acho que é uma questão de tempo, é uma questão realmente de oportunidade e de maturidade da tecnologia para que essas outras biomassas também passem a ser processadas em escala industrial. Quando a gente olha o cenário Raizen,
a Raizen tem sob sua gestão, quando a gente fala ali daqueles 860 hectares de terra, né, 60 mil toneladas de... 60 milhões de toneladas de cana sendo processadas anualmente, a gente tem uma quantidade de matéria-prima proveniente da cana bastante elevada, né? Então, é natural que o foco da Raizen seja em cana-de-açúcar e palha, em bagaço e palha, mas quando a gente olha no cenário mundial também, diferentes regiões do mundo a gente tem resíduos florestais, a gente tem palha de arroz, a gente tem resíduos da parte de milho, processamento de milho nos Estados Unidos, então palha de milho, o sabugo, o próprio sabugo de milho. Aqui também a gente está tendo um aumento expressivo no Brasil da produção de etanol de milho, então é natural que nos próximos anos possa acontecer também a utilização dessa matéria-prima residual para processos de etanol celulósico. Então, eu acredito, sim, que existe potencial, a gente tem aí outras plantas sendo construídas, algumas que tiveram a construção iniciadas até antes da Raizen ou após aí, ficaram pelo caminho, justamente pelos desafios associados à manutenção, mas eram plantas que utilizavam diferentes matérias-primas, né? A gente tinha nos Estados Unidos projetos com palha de milho, com sabugo de milho, a gente tinha na Itália projetos com energia, gramíneas, diferentes gramíneas, ou mesmo com resíduos florestais, e assim, em função dos desafios de manutenção, muitas dessas plantas acabaram fechando. Mas eu acho que é realmente questão de tempo. Tem uma diversidade de matérias-primas com potencial para ser exploradas. Bom, Marisa, nós temos aqui várias mensagens de parabéns pela palestra, excelente palestra. Eu tenho aqui uma pergunta do Júlio Santo, se há planos para a construção de novas plantas no Brasil para o 2G. A Raizen, assim, nos últimos anos, o foco da companhia realmente foi estabilizar o processo na usina Costa Pinto, garantir que a gente atingisse a maturidade da tecnologia com relação à estabilização do processo, estabilização dos nossos equipamentos, e hoje, realmente, a gente está num estágio que a gente considera, sim, que a tecnologia está pronta para expandir, para expansão nacional e expansão através de licenciamento da tecnologia. Saíram algumas notícias recentes aí na mídia sobre os próximos passos da Raizen, associados a novas plantas de etanol celulósico, então eu acho que é uma questão de tempo aí para a companhia oficializar e tomar as decisões ali junto com as aprovações de acionistas, mas sem dúvidas, quando a gente diz de crescimento para os próximos anos, como eu falei, o etanol celulósico é uma das grandes alavancas para a companhia, então realmente estamos aí todos na torcida de que novas plantas sejam anunciadas em breve. Do professor Ederson. Olá, primeiramente gostaria de parabenizar a Marisa pela apresentação. Com relação à variabilidade da matéria-prima, são realizadas campanhas para tentar adequar os teores de celulose e hemicelulose, misturando palha e bagaço para tentar deixar mais homogêneo a produção? A gente tem alguns desafios com relação ao processo de estocagem da matéria-prima. A mistura em si, o que a gente tem tentado, na verdade, isso depende de usina para usina, né? Dependendo da forma de colheita, de quanto de palha a gente traz para cada usina. Então, a gente já tem uma variação natural da proporção de palha e bagaço, né? Dificilmente a gente vai processar só bagaço. Então, hoje a gente acaba já processando uma certa porcentagem de palha na nossa planta.
A questão de misturar com outras matérias-primas, a gente não faz, mas, assim, o que a gente tem se preocupado é realmente com a gestão, vamos falar, a logística com relação à estocagem, né? A gente entendeu, fazendo aí colaborações com universidades, coletando amostras, fazendo um monitoramento quinzenal, seja da saída da moenda, no nosso monte, na matéria-prima que está efetivamente entrando na planta, que a gente tem uma determinada vida útil dessa matéria-prima no monte, antes que ela realmente comece a sofrer a degradação natural, né, pelos micro-organismos que crescem ali. Então, a tentativa é realmente de garantir que essa biomassa seja processada da forma mais fresca possível, até esse limite onde a gente sabe que a curva de degradação passa a ser exponencial. E mais até do que a própria, quando a gente fala de degradação, é claro que tem um impacto direto na eficiência do processo como um todo. Eu estou colocando menos açúcar para dentro, é natural que vai sair menos etanol lá no final. A gente também tem, entendo até o questionamento do professor com relação à blend da palha, que tem alterações do ponto de vista de performance de equipamentos também. Então, quando a gente está processando uma biomassa mais degradada, uma biomassa comparada, uma biomassa fresca, a gente tem características diferentes de absorção de água, de retenção de água, que podem impactar na performance dos equipamentos. A gente tem matéria-prima com maior ou menor teor de cinzas, que causa todos esses impactos em vida útil e desgaste de equipamentos. Mas o grande desafio é realmente tentar classificar a biomassa antes de processar, valorizando e priorizando para o processo de etanol celulósico aquela biomassa mais fresca. Obrigada. Temos uma pergunta aqui do Vitor. Marisa, na sua opinião, tendo em vista que o etanol possui essa pegada de baixo carbono e não necessita de uma exploração mineral, lítio em comparação aos veículos elétricos, por que diversas empresas preferem investir em veículos elétricos ao invés de veículos que utilizam etanol? O Vitor é do PRH 13.1 da URGS. Na verdade, eu acho que é uma questão de desenvolvimento realmente de tecnologia. Acho que a gente vai ter espaço para as duas coisas acontecerem, mas quando a gente compara a pegada de carbono de um carro flex, aqui no Brasil a gente tem aí quantos por cento da nossa frota, acima dos 80% da nossa frota é flex, a gente tem uma pegada de carbono menor comparado, se eu for fazer toda a rastreabilidade dessa energia elétrica, ou mesmo das baterias associadas à estruturação, né, desses veículos elétricos. Então, qual é a origem dessa energia elétrica? O que eu vou produzir ela a partir de hidrelétrica, eu vou produzir ela a partir de uma biomassa, de fontes renováveis, ou eu vou produzir ela a partir de carvão? Então, o cenário, ele é mais amplo, assim, eu acho que os questionamentos, a cadeia tem que ser olhada como um todo, e quando a gente faz isso, dificilmente a gente chegue numa alternativa que traga realmente uma menor pegada de carbono que o etanol. Nós temos aqui uma pergunta da professora Jussiane. Marisa, obrigada pela apresentação. Poderia comentar sobre a viabilidade da produção do pellet de bagaço frente à obtenção de produtos de maior valor agregado? Sobre a produção do pellet, eu acho que é um nicho muito específico de mercado. É um processo que tem realmente, como eu falei, tem potencial, onde a gente tem a utilização muito intensa de carvão, e onde na Europa a gente tem ali os mandatos para substituição, né, desse combustível fóssil nas próximas décadas. Então, a prospecção de alternativas, de fontes de energia renováveis, elas demandam projetos e possibilidades como o pellet. Ele é um processo que dentro da Raízen hoje a gente tem uma única planta e está assim num estágio
mais de desenvolvimento e aprendizado interno, eu diria. E realmente, mas que existe o potencial de mercado, existe. Assim como o E2G tem os seus desafios, do ponto de vista de tecnologia, de manutenção, a areia, as cinzas, a empresa mineral, assim como é um problema para o processo de etanol celulósico, é um problema para a produção de pellets, mas a gente tem, por exemplo, a lignina, também tem um potencial gigantesco para a produção de pellets, né? Então, tem ainda maior poder calorífico, em termos de durabilidade, quando a gente pensa nos pellets de bagaço, dependendo das condições de estocagem, dependendo da própria idade dessa matéria-prima, a gente pode ter pellets com maior ou menor tempo de prateleira, né? Então, pensando em um mercado de exportação, esse é um desafio também. Então, a gente tem a logística de transporte e é necessário que esses pellets se mantenham íntegros por mais tempo. Então, é uma série de parâmetros aí que a gente tem que levar em consideração, mas existe mercado, existe demanda, é uma questão realmente de valor agregado e de prontidão de tecnologia. Então, a Raízen ainda vem investindo, mas comparado aí a etanol celulósico, ao próprio biogás, ou a própria cogeração de energia utilizando essa matéria-prima, eu diria que é uma aplicação ainda mais tímida. Uhum. Nós temos mais 2 perguntinhas, tá, Marisa? Como você falou sobre as possibilidades, além da produção de etanol, a Raízen visa futuramente utilizar açúcares para produzir químicos renováveis, como furanos e derivados, por exemplo? Essa pergunta é do Jefferson. Realmente é o que eu falei, hoje o que é concreto e hoje o que faz o nosso negócio parar de pé do ponto de vista de manutenção dos nossos custos e de retorno para o negócio é o etanol, mas sim, é uma questão de entender que tenha algo pronto e que é viável na escala industrial. Então, sim, a gente tem buscado outros químicos, claro, não é o core da Raízen, a Raízen a Raízen vai fazer parcerias estratégicas, então a gente tem buscado, sim, parceiros nessa área de biotecnologia, nessa área de química fina, para fazer a prospecção, pensando no médio prazo aí, e de trazer maior valor agregado para o processo. Uhum. A pergunta da Gabriela, do PRH 13.1 da URGS. Boa noite. Sobre o aproveitamento de 90% da matéria orgânica na produção de biometano, tu comentou sobre os volumes e são operações bem grandes. Esse rejeito chega a ser um problema ambiental para a produção? Não, na verdade, hoje a gente tem as aplicações de vinhaça no campo, né? Não são todas as usinas da Raízen, a gente só tem a produção de biogás em uma das nossas usinas, que é em Guariba, que utiliza a vinhaça para essa aplicação. Nas demais, a gente continua aplicando no campo, claro, respeitando todas as normativas técnicas aí dos diferentes órgãos ambientais com relação a solo, com relação a recursos hídricos, e tentando desenvolver diferentes formas de aplicação desse resíduo, né? Então, a vinhaça, ela pode ser aplicada em natura, diluída, da forma como ela sai do processo, essa vinhaça pode ser concentrada e aplicada num raio mais distante, à medida que uma área se torna saturada. Essa vinhaça pode ser misturada com outros aditivos, outros insumos, e se tornar ali um concentrado que gere maior valor agregado, pode ser até comercializado, então, com maior nível de concentração, fazendo essas misturas com outros insumos. Então, tem diferentes formas de gerenciamento desse resíduo, vamos falar assim. E, por último, o biogás, na planta de Guariba hoje, então,
Essa planta ela tem capacidade para processar toda a vinhaça da usina Bonfim, gerando aqueles 138 megawatts adicionais, né, para o grid ali, que são comercializados. Mas ao final do processo de biodigestão, a gente consome realmente ali o carbono presente, então, sobrando sais, né, esses sais ainda são direcionados para o campo, o potássio e outros nutrientes ali presentes para aumentar e garantir a produtividade da cana, né, então, são diferentes aplicações. Uhum. Eu não sei, Daniel, tu queres fazer alguma pergunta? Na verdade, eu gostaria novamente de parabenizar, né, a Marisa pela excelente apresentação e nos mostrar, né, esses dados atuais e relevantes do processamento do etanol de segunda geração. E nós na academia sempre estamos tentando, né, aprimorar esses processos de produção de etanol de segunda geração, e até você comentou um pouco a parte da integração, né, da academia com a indústria. Eu queria ver se você vê algum desenvolvimento nessa parte da integração entre a academia e a indústria, ou nesse caso com a Raízen mesmo. Bom, só para citar alguns dos exemplos, né, das parcerias recentes que nós fizemos, alguns foram nessa linha de compreensão da biomassa, então ali com o pessoal da USP de São Carlos, o professor Igor, a gente tem, um trabalho aí dos últimos 4 anos, onde a gente vem fazendo toda a caracterização de biomassa, caracterização das diferentes amostras geradas na planta, pensando em potenciais aplicações, mas também de entender e correlacionar as performances que a gente pode ter em função dessa variabilidade, né? Então, esse vem sendo aí um trabalho bem consistente, acredito que com retorno positivo para ambos os lados. Além disso, trabalhos na linha de entender, a Raízen tem esse parque de cogeração, né? Então, a gente é natural processar aí diferentes matérias-primas para geração de energia, então, parcerias com o IPT para entender e otimizar os nossos processos de cogeração, de queima nas caldeiras, aplicações de lignina, então, com parceiros da indústria quanto da academia para entender. A gente tem uma variação no início do processo, mas o nosso processo no meio tem uma certa estabilidade, eu consigo garantir a qualidade da minha lignina no final, e assim, o que impacta para a aplicação dessa lignina em diferentes indústrias, né, assim, é complicado de alguma forma, porque a gente está no meio de uma cadeia. Então, se eu for pensar no etanol 2G, nesse processo de conversão de celulose como um todo, na lignina especificamente, eu vou gerar a matéria-prima ou um insumo para um determinado processo, numa outra indústria, né? Então, se eu estou falando de resinas fenólicas, por exemplo, então eu vou gerar um insumo para produzir resina fenólica que vai ser aplicado no meio do processo de alguém. Então, dificilmente eu vou ter acesso numa planta industrial para entender essa aplicação. Então, é extremamente importante essas parcerias com as universidades e os diferentes centros de pesquisa para nos gerar esse conhecimento interno, apesar de não fazer, eu digo, a Raízen não faz desenvolvimento, a Raízen não vai começar ali da fase final, mas a gente faz muita demonstração. Então, geramos em parceria com universidades, diferentes instituições, esse conhecimento, a gente meio que contrata esses serviços, mas na hora de demonstrar, a Raízen é muito boa em fazer demonstração. Então, a gente tem um parque industrial muito grande, nós temos processos, diferentes operações unitárias, que nos permitem uma diversidade de aplicação muito grande, né? Então, e a celeridade para garantir essa transferência de tecnologia. Bom, eu tinha anotado algumas perguntas aqui, algumas já foram comentadas no decorrer. Eu só queria que, de repente, tu elencasse atualmente, assim, qual ou quais são os maiores desafios que ainda devem ser superados com relação à produção de energia utilizando a biomassa? A produção, especificamente sobre o etanol celulósico, eu diria que os nossos desafios ainda estão associados
ao uptime, a manutenção mesmo. Então, essa matéria-prima, a impureza mineral, a gente continuar desenvolvendo equipamentos mais resistentes a essas condições severas, né, do processo, uma maior vida útil, reduzindo esses custos de manutenção. Então, acho que esse é um dos nossos principais desafios. Com relação à matéria-prima, eu acho que também não foge da gente processar uma matéria-prima que tenha um mínimo de variação durante a safra, e aí fazer a otimização do processo. Depois de otimizar o máximo possível essa logística e a gestão de biomassa, a gente volta para dentro da planta e faz essa otimização. Então, acho que, do ponto de vista de etanol celulósico, esses são dois desafios. Do ponto de vista de utilização da biomassa, de forma geral, acho que o processo de cogeração de energia já é bem estabelecido, então, está aí a raiz em todo esse, como eu falei, todas as nossas usinas são autossustentáveis, e a gente tem aí a parte de cogeração e comercialização para o grid já há mais de 10 anos, né? Então, acho que são processos bem estabelecidos, mas, sem dúvida, para continuar investindo nesses processos, nesses projetos de inovação, projetos de desenvolvimento mesmo, a gente precisa dos incentivos. E aí, quando eu digo incentivos, são políticas públicas, como o RenovaBio, que está entrando, a valorização, esses mandatos, como a gente tem visto serem implementados nas diferentes regiões do mundo. Então, ali a Europa entrando com o RED II, a gente tem os mandatos, são diferentes ali, para cada país tem as suas especificidades, seus prazos, mas compromissos como o Acordo de Paris. Então, eu acho que a gente precisa de um posicionamento também das instituições governamentais para suportar essas empresas que querem ser pioneiras. Então, acho que, sem dúvida, ser pioneiro tem seu custo, e a gente precisa de apoio. Então, acho que esse é um dos maiores aí, tirando os desafios operacionais à parte, eu diria que é realmente o suporte para continuar alavancando isso daí, consolidando indústrias novas como essa. Nós estamos quase em 8 horas e 15 minutos, e eu visualizando aqui, eu vejo que nós temos uma plateia bastante extensa ainda, né? Nós chegamos em torno de 50 pessoas, ouvintes, agora nós ainda mantemos uma boa plateia, então realmente a gente vê a importância, né, e a curiosidade desse universo aí, desse pessoal com relação a essas fontes de energias renováveis. Novamente, então, Marisa, eu agradeço a sua disponibilidade, né? Gostaria de agradecer a todas essas pessoas que ficaram até esse momento conosco aqui. Em nome do PRH, né, eu faço esse agradecimento. Agradeço, então, a disponibilidade do Daniel estar conosco, né? Agradeço novamente a Fernanda pela parceria aí. E não poderia deixar de agradecer o Marcos, né, que o Marcos foi uma peça bastante importante na criação do canal, porque o nosso primeiro webinar ele foi feito apenas pelo Meeting, e agora o Marcos conseguiu fazer fez a criação, então, do canal, né? E em função disso, então, agora provavelmente nós vamos aos poucos se adaptando de uma forma a melhorar cada vez mais isso. Então, Marisa, muitíssimo obrigada em nome do PRH, tá? E eu acho que tu deixaste o teu e-mail. Sim. Eu não sei se tu deixaste, né? Eu acho que o pessoal... Posso voltar? Qualquer coisa, o pessoal pode entrar em contato conosco também, que daí, né, enfim, pode entrar, então, também em contato com a empresa também. Eu dei uma observada, eu vi que é bem dinâmica lá o site, né, é bem fácil do pessoal, se precisar, né, contatar a empresa. Então, nós encerramos hoje, né, agradecemos, então, novamente a participação de todos, e até a próxima, tá? Tem aqui, nós temos várias mensagens de parabéns pela palestra, excelente, obrigado. Então, realmente,
ficamos bem contentes com o dia de hoje. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e realmente deixo ali, fiquem à vontade para entrar em contato, seja via LinkedIn, seja por e-mail. Acho que realmente a gente depende desse tipo de relacionamento e de que as universidades continuem investindo. Eu sei que está difícil o cenário de suporte governamental hoje, né, em termos de financiamentos para a parte de pesquisa, mas esses trabalhos, eles são fundamentais para que as empresas continuem evoluindo aí, e a gente faz questão de estar junto aí, continuando essas parcerias com diferentes universidades. Obrigada pela oportunidade. Verdade. Fernanda, algum comentário? Não, acho que já foi bem falado, só agradecer a Marisa mesmo, e até esse último comentário, assim, que bom que, né, vocês têm essa visão, porque realmente a questão do financiamento para pesquisa, para bolsa, né, é algo cada vez mais difícil, e nós, assim, já estamos bem convencidos de que a gente não tem condições de depender mais só de recursos vindo de editais, de agências de fomento, né, que era o que a gente fazia há muitos anos atrás. Cada vez mais a gente vai precisar muito da parceria com a iniciativa privada, com as empresas, né, e o PRH tem essa filosofia, né, esse objetivo de se aproximar muito das empresas, dos alunos, os nossos egressos do PRH, se possivelmente localizarem nas empresas depois, né, irem atuar no setor, é para isso que o PRH existe. Então, toda e qualquer interação com empresas do setor, para nós, é muito bem-vinda e muito necessária. Essa é a filosofia do PRH mesmo, né. Quem sabe, né, Marisa, a gente pode estreitar um laço aí futuramente, né, algum projeto, alguma coisa que vem beneficiar a Raizen e vem beneficiar nós também, né, porque eu também acredito muito nessa parceria, eu vejo que os dois lados saem ganhando, não adianta a gente ficar isolado na universidade, sem saber o que o setor produtivo precisa, e nem vocês lá, né, eu acho que todo mundo tem a ganhar com essa parceria, né. Acho que a gente tem excelentes exemplos aí em nível mundial e mesmo nível nacional aqui, onde a gente tem demonstrações claras de transferência de tecnologia, né? Então, acho que tornar essas exceções, esses exemplos que hoje estão talvez um pouco mais apagados, algo bem mais intenso e que seja cultura no país mesmo e no nosso meio de ensino e tanto dentro das universidades, né? Saber das empresas, saber que pode contar com os recursos diretamente e ter uma maior abertura dos dois lados, né, com relação ao desenvolvimento e à troca de informações. Com certeza. Até breve, então. Um abraço a todos. Encerramos. Obrigada. Boa noite a todos. Um abraço, boa noite. Obrigada, gente. Boa Até noite. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.